na área, voltou da Argentina. Voltou para os seus braços ou para rescindir, meu caro Fael? Tá aí, ó, imagens cedidas pela nossa parceira Itatiaia. Deu um tapa no visual. Ô, Leopoldo, esse aí tá igual um amigo nosso que tinha 3 perucas, você lembra? Uma peruca pequena, uma média e uma grande, para parecer que o cabelo tá crescendo. Tinha crescido. Acho que ele pôs a peruca pequena. Vamos lá, ele chegou com que intenção será, hein, Fael Lima? E qual são O Rodrigo Caetano teve os mesmos problemas com o Cudê lá. No Internacional. Mesma coisa, a mesma coisa. Como é que traz o cara para cá? Sabe, eu não entendo a cabeça. Será que ele acha que o cara vai melhorar? Isso aconteceu com o Rui Costa e Mancini no Galo também. Eles já tinham se desentendido em outra situação. Aqui o Rui Costa decide pela saída do Mancini e eles voltam a se desentender também. Pode colocar novamente, tem uma tentativa de. Uma pergunta feita, uma tentativa de entrevista com o Cudê, né? Vamos ouvir e ver. Bom dia. Tchau, rapidinho, só chegar a um acordo. O que aconteceu? A conversa é por um acordo com o Atlético, tchau? Na terra. Vendo que ele é bipolar. Tem um Cudê que quer ficar no Atlético, tem um que quer sair. Já viu aquele filme? Esse que voltou é qual? Já viu? Voltou o que quer ficar, né? O treinador que, como eu falei, falou que queria se despedir, falou que ainda tem vínculo com o Atlético. E esse era meu medo com o Atlético. Não ficar em silêncio como ficou em Cudê. O Atlético convocar aquela coletiva e falar demais, dando munição para o treinador até então demitido. Mas acabou postando no Twitter e isso também pode complicar caso o Cudê fale assim, não, eu quero continuar, eu quero ficar. E aí obriga a demitir o treinador e vai ter que pagar a cláusula nesse sentido. Não, mas aí não, eu acho, isso vai pagar, não vai pagar eu a acho que a justiça trabalhista também, ela tem que avaliar os casos. Vai sonhando. Ela tem que avaliar os casos, porque o cara aí tá dando todo o indício que não quer continuar. O trabalho dele tá horrível. Você não pode fazer uma rescisão que quem está trabalhando mal, que quem não está sabendo nem gerir um grupo, seja beneficiado com 20 milhões. Mesmo considerando que o Cudê é um profissional do futebol já há algum tempo, a explosão dele no vestiário pode-se considerar que seja natural. Acabou de empatar com o Bragantino, já vinha de algumas pressões. Quando saiu do gramado para o vestiário, a torcida estava ali e tal. Mas tudo isso tem um preço, né, Léo? Exatamente. Mas daí para frente tem que se contornar profissionalmente, né? Então pode ir rodando assim. É a mesma coisa de você aqui, imagina você aqui no programa, você fica irritado aqui e fala, o Gão não sabe trabalhar, não quer trabalhar mais com o Fael, o Toledo só fala bobagem, eu não aguento esse programa não, e sai. Isso é justa causa, meu irmão. Agora esse cara aí, ele não tem apresentado, nunca apresentou nada no futebol para que ele se sinta tanto assim, um gigante como ele acha. Ele tem certeza que ele é um gigante, ele não tem currículo para isso. A imagem que a gente viu inicialmente aí foi logo depois da entrevista coletiva, logo depois da briga, né, da discussão com o Rodrigo Caetano, que depois do bate-boca. Foi depois da coletiva. Né? O Rodrigo levou ele para uma outra sala, porque ele já estava conversando fiado demais, né? E foi para a coletiva sem falar nada sobre esse entrevista, sobre se ia sair ou não. Aí na sequência, pode deixar o VT na sequência, houve essa nota do Atlético já considerando como se ele tivesse pedido demissão. Isso pode ser até uma arma contra o Atlético, Fael. Concordo, Leopoldo. Porque já me demitiram, então me pagam. E por isso eu comecei o Alterosport de segunda-feira aqui falando sobre isso. Sobre pensar cada passo, cada ação e que o Atlético desistisse daquela coletiva, enfim. Por quê? Dirigentes vão e vêm, mas as contas ficam para a instituição. Verdade. Mas eu acho esse comunicado aí muito pertinente, que ele fala,
o Cudê comunicou a sua decisão de sair do clube. Pois é, então, Toledinho, se mas ele o Cudê comunicou... disse que não comunicou. Então, mas aí tem que saber tem que ver quem estava lá dentro, testemunha, o que aconteceu. As testemunhas serão consideradas pela justiça, vamos dizer, idôneas, porque são todas funcionárias do Atlético que estavam lá. Mas até esse tempo a justiça demora demais. Os caras já saem de lá e já estão... Já que a gente está falando de justiça, a gente está com o doutor José Eduardo, que é advogado especialista em direito esportivo, está com a gente por telefone e vai tentar nos explicar esse imbróglio. Doutor José Eduardo, por gentileza, por telefone, não pelo Skype, está aqui. Seja bem-vindo ao Alterosa Esporte. O Cudê chegou para assinar a rescisão, ele vai receber, ele vai pagar. Como é que a gente pode resolver isso, hein, doutor José Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos amigos da bancada. De fato, Léo, esse é um tema bastante intrincado, eu diria, do ponto de vista jurídico. Isso porque, do ponto de vista legal, a rescisão do contrato de trabalho ela tem que se dar de forma expressa, de forma explícita. Não se admite interpretação, não se admite um pedido de liminar, um pedido de demissão subliminar, onde haja dúvidas se por acaso o empregado rompeu ou não o vínculo contratual, que é o que está acontecendo claramente nessa relação Atlético Mineiro e Cudê, o que se acrescenta, inclusive, com o retorno do treinador a Belo Horizonte, a princípio para reassumir a sua posição profissional à frente do clube, uma vez que ele insiste que não pediu demissão. E como eu falei, do ponto de vista legal, não há como se presumir, não há como se interpretar um pedido de demissão. Ele tem que ser explícito, ele tem que ser claro, ele tem que ser expresso. No momento em que Alexandre Cudê e a sua equipe, o seu staff, confirma que não houve esse pedido de demissão, o contrato de trabalho continua em vigor. Doutor, Toledo está falando, eu dei um exemplo aqui. O Leopoldo Siqueira escracha nós três aqui, fala que não quer trabalhar com ninguém. Queima o filme do programa. Daria uma justa causa. E eu acho que o Cudê já cansou de fazer isso no Atlético. Não poderia ser uma rescisão por justa causa por ele. Não está tendo um comportamento de um técnico? Na verdade, Toledo, isso é uma questão de análise de prova. Obviamente que o jurídico do Atlético teria aí o direito, eu diria mais até do que teria a obrigação de comprovar que o treinador tem atuado de uma forma faltosa. Eu até prestei atenção atentamente no seu comentário. O que a gente não pode, na verdade, é indexar uma má performance do treinador com o resultado que ele alcança em campo. Então, assim, a obrigação dele, do ponto de vista jurídico, é o que nós chamamos de obrigação de meio e não obrigação de resultado. Obrigação de meio é aquela em que o profissional tem a obrigação de colocar a melhor técnica possível para atingir o resultado pretendido, mas ele não está vinculado à satisfação do resultado. Então, se por acaso o Atlético empata em casa em 1-1 com o Bragantino, como ocorreu no último final de semana, se por acaso o treinador ele foi desidioso, ele foi faltoso, ou seja, ele chegou atrasado aos treinamentos, ou ele sequer foi a algum treinamento, se ele tem métodos que são tecnicamente desaprováveis, aí a gente consegue discutir uma hipótese de justa causa. Agora, o simples fato dele fazer reclamações abertamente na imprensa, ou ter talvez um contato não muito próximo com um ou com outro atleta, isso não seria suficiente para justificar uma justa causa. Doutor Hugão, cruzeirense da bancada, a gente tem também um caso parecido, mais ou menos parecido, que foi o caso do Felipe Conceição no Cruzeiro. Após a derrota com o Juazeirense, o presidente do Cruzeiro, na época, Sérgio Santos Rodrigues, procura o Felipe Conceição, né? E eles conversam, batem um papo ali e tal. No entendimento do Sérgio Santos Rodrigues, Felipe Conceição teria pedido demissão, depois Felipe Conceição falou que não pediu demissão e ninguém ficou sem entender aquela situação e o Cruzeiro saiu prejudicado porque na fila lá da recuperação judicial consta o nome do Felipe Conceição lá entre os credores, né? É uma solução, um caso mais ou menos parecido assim, com esse do Cudê. Pedir demissão, não pedi demissão. O Atlético solta a nota, não solta a nota, explica, não explica, fala, não fala e fica o dito por não dito. Como é que fica essa situação? Hugão, na verdade o caso é exatamente idêntico. E é muito ruim para o Atlético ou para qualquer outro empregador brasileiro, porque esse é um contrato de trabalho como qualquer outro, que haja esse impasse. Como eu falei,
não pode haver dúvida sobre um pedido de demissão. O pedido de demissão ele tem que ser expresso, ele tem que ser claro, ele tem que ser explícito e, principalmente, e aí eu acho que talvez seja uma falha na nota do Atlético que vocês veicularam há pouco. A observação que eu faria do ponto de vista jurídico, e na minha opinião é a falha dessa nota, é que ela fala que ele teria comunicado pretensamente aos presentes. E a demissão, ela não é ofertada aos presentes, ela é ofertada ao contratante. Então, o Atlético tem uma diretoria formalmente constituída e para que essa demissão seja válida, além dela ter que ser expressa, ela tem que ser encaminhada a quem promoveu a contratação, que é a diretoria, que é quem tem legitimidade e representação do clube. Doutor, boa tarde, obrigado pela contribuição. Pai Bola, é algo que se resolva rápido na Justiça? Ah, não. Esse é um tema que eu diria que é uma ação judicial aí de, no mínimo, 2 anos de tramitação. Ô, doutor, só para concluir aquilo que a gente estava falando. Ele não faltou, ele não tem que ganhar jogo, mas não seria um assédio moral ele desprestigiar seus jogadores? Isso daria demissão? Principalmente porque tem em mãos uma cláusula, talvez forçando uma demissão, já que ele tem em mãos uma cláusula de 20 milhões. Antes da sua resposta à bancada, doutor Zé Eduardo, quero ler aqui um superchat do carinha que mora logo ali, dizendo exatamente sobre isso. Se aconteceu uma discussão com o superior, no caso, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, justa causa. É o entendimento aqui, é a pergunta do carinha que mora logo ali. É exatamente isso. Ou seja, um dos deveres de qualquer empregado, e Eduardo Cudê é um empregado como qualquer outro, é o dever de respeito à disciplina. Então, se ele falta o respeito com algum superior hierárquico, ele está submetido de acordo com a gravidade, com a contundência dessa falta de respeito, ele está sujeito aí a penalidades que vão desde a advertência, se a manifestação for mais leve, ou se for uma manifestação de falta de respeito muito contundente, ele está submetido, inclusive, à justa causa. Em relação à manifestação do Toledo, se por acaso ele se porta mal em relação aos seus subordinados, esse ato também ele pode motivar a justa causa. Só que é importante frisar, Toledo, no direito brasileiro, a aplicação da justa causa ela exige a imediatividade, ou seja, no momento em que Cudê cometeu algum ato desse, que você está elencando eventualmente como indisciplina, com um superior hierárquico, ou faltou o respeito com algum de seus subordinados, e isso tumultua o ambiente de trabalho, isso de fato pode, uma vez comprovado, pode gerar justa causa. Mas essa justa causa teria que ter sido aplicada no momento em que houve o ato faltoso do Cudê, se de fato ele ocorreu. Eu não poderia, no momento futuro, agora, aplicar uma justa causa com base em um evento que já ocorreu algumas semanas atrás. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque o Cudê tem batido numa tecla, e isso eu tenho visto muito pouca gente discutir, e que, do ponto de vista jurídico, é muito relevante no que se refere à rescisão do contrato. Ele informa, e eu já vi isso em algumas entrevistas, que o Atlético não teria cumprido alguns compromissos desportivos com ele em relação à qualidade do elenco. Ou seja, isso do ponto de vista, se ele conseguir comprovar, de fato, que existiram alguns compromissos do clube em relação à qualidade do elenco e, tecnicamente, houve o não cumprimento, isso seria uma hipótese de rescisão indireta. E aí ele teria direito, por mais que ele pedisse agora demissão, pedisse demissão, se ele rompesse o contrato de trabalho, ele poderia estar fazendo isso motivadamente, com justo motivo. Então aí seria uma hipótese. Aí seria o pior desfecho para o Atlético, onde o Cudê que daria iniciativa à rescisão do contrato e ele ainda continuaria com o direito de pleitear a multa, alegando que, na verdade, o clube é que não cumpriu com todas as cláusulas do contrato de trabalho que foi ajustado com ele, frisando que eu não li o contrato, só me chamou a atenção que ele, em diversas oportunidades, nas suas manifestações, ele informa que ele tinha uma expectativa de vir ao Atlético Mineiro com interesse desportivo em relação à possibilidade real de ganhar importantes campeonatos, que teria lhe sido ofertado um grande elenco,
e que ele entende que o clube não cumpriu com essa obrigação. Se isso, de fato, tivesse sido contratualizado, me parece, em termos de disposição jurídica, um tema muito difícil para o Atlético. Correto. Obrigado, doutor José Eduardo Junqueira Ferraz, pelos esclarecimentos. E esteja sempre com as portas abertas aqui no Alterosa Esporte. Muito obrigado pela participação. Fala, Toredinho. Só um detalhe, seu Junqueira é de onde, doutor? Só pra ver. De Leopoldina, Zona da Mata. Ah, não, porque minha mãe é Junqueira e é de Cruzeiro. Queria ver se a gente era parente. Mas então nós somos parentes, porque os meus ascendentes são todos de Cruzeiro. Então, vou mandar um abraço para Cruzeiro e para a Zona da Mata. Tá vendo que mundo pequeno? Um abraço, doutor. Valeu, Zé Um Eduardo. abraço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos às ordens aqui, obrigado. E o Cudê desembarcou por volta de 9h40. Ele já estava ali, você viu as imagens, no saguão do aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins, mas não chegou, Toledinho, nem na sede onde a gente está lá fazendo plantão e nem na Cidade do Galo. Onde andará Cudê? Tá pegando um assado pela cidade. Pegando aí. o quê? Um assado? Um bife assado? de chorizo? Sim. Agora, Muito essa bem. parte da cláusula dos jogadores, Léo, você tem prints de conversa dele falando: ah, eu amo o Edenilson, pode trazer. Patrick, joguei com ele, pode trazer. Ele indicou o Saravio, o Lemos, ele recebeu o Paulinho de destaque de seleção. Então, isso aí. O volante lá, o Batalha, né? Batalha. Então, você Ele tem indicou jogadores que muita ele, gente. ele indicou. Ele indicou e foram trazidos, né? Exatamente. Agora, Rodrigo Caetano está em silêncio, tem muita responsabilidade nessa parada.